Completando, então, a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Viamão, temos hoje o capitão Martim, do PRTB. Bem-vindo, capitão. O tempo é seu para as considerações iniciais. Cristiano, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, expor minhas ideias e falar um pouco quem é o capitão. O capitão Martim foi criado em Itapuã. Eu sempre falo Cristiano, que eu sempre fui criado na lida de campo ali, né? Minha família é de produtores rurais na região de Itapuã. Sempre a gente teve um gado, plantou uma quadrinha de arroz e eu sempre fui do meio do cavalo, que é a minha paixão. Eu entrei no Colégio Tiradentes mais ou menos com o Colégio Tiradentes da Brigada Militar com uns 13 anos. E lá eu confirmei minha vocação pela carreira militar. Eu tinha um sonho de ser brigadiano, assim como meu bisavô. Só que quando eu estava no Colégio Tiradentes, por uma atitude do governador, na época, foi fechada a academia da Brigada Militar e eu tinha que entrar no curso de Direito e depois de 5 anos, aí sim prestar concurso para entrar na nossa gloriosa Brigada Militar. Eu, como tinha um ensino de qualidade, que o Colégio Tiradentes é uma escola militar de excelência, tive uma base de estudo exemplar, eu prestei concurso para as escolas militares e passei no concurso público para a Marinha do Brasil. Ingressei com 16 anos, eu falo para todo mundo que foi um marco na minha vida, eu sou filho único e da noite para o dia eu ganhei 220 irmãos de farda e tinha meu quarto em casa e passei a dividir agora um alojamento com 220 pessoas. E foi um crescimento e fui colégio naval, depois fui para a escola naval, me formei oficial da Marinha do Brasil, habilitado em eletrônica. Tive uma passagem para o primeiro quartel, OM, que a gente chama, que é a Organização Militar, foi o nosso porta-aviões em São Paulo, onde eu tive o primeiro contato profissional na prática mesmo, né? Com a parte da administração, parte de licitações, a parte de compras e toda a parte que a gente instalou na Marinha, a parte de um programa chamado Programa Netuno da Marinha, com um programa de melhoria de gestão. E isso daí me alavancou para ir no meio civil e me tornar administrador de empresas. Sou hoje administrador de empresa registrado no Conselho Regional de Administração. E esse gosto realmente pela essa parte de gestoria, né? Complementando minha formação acadêmica, fiz uma pós-graduação em Gestão e Segurança Pública. Sou acadêmico de Direito, 8º período. Então, eu sempre falo para todos, eu sempre tratei de equilibrar, né? Minha parte prática com a minha parte acadêmica. Que eu acredito que a evolução acadêmica é constante. Minha vida na Marinha, nesses últimos anos, eu sou um elemento de operações especiais da Marinha. E nos últimos 6 anos, minha vida foi totalmente itinerante. Não tinha pouso certo. Onde tivesse missão e fosse chamado, lá eu estava. Então, participei de várias missões, tanto aqui no Brasil como fora, desde missões de GLO, que a gente chama, que é Garantia da Lei e da Ordem, até missões humanitárias. E realmente essa foi minha vida nos últimos anos. Foi me dedicando, servindo a pátria e, igual eu falo para todos, não me servindo dessa situação. E agora, falando de Viamão, eu estou aqui, me sinto totalmente preparado e pronto para assumir essa cadeira no Executivo. Eu acompanho aqui em Viamão, foi o local que eu escolhi esse tempo todo. Eu construí minha casa em Itapuã e desde pequeno, nutri um carinho enorme, é a minha cidade de coração. E agora eu quero vir realmente para dar minha contribuição, servir o meu município. Por causa do jeito que está, Cristiano. Está muito difícil. Esta é a primeira pergunta que ele faz, candidato. Por que ser prefeito de Viamão? Então, aproveitando já que eu estava indo nessa linha, eu, ao longo da minha carreira, eu acompanhei carreira militar, eu sou um servidor público federal,
A pessoa fala, é militar, mas militar é um servidor. E minha primeira indignação foi com a politicagem, Cristiano. Quem é servidor vai me entender. A gente cansa de... A gente sempre fala, política é um meio sujo, não vou me meter, só tem corrupção. Fala muito mal dos políticos até a gente chegar a um ponto e perceber. A política interfere diretamente na nossa vida. E ao longo da minha carreira, eu senti isso na pele. Já perdi colegas por falta de incompetência na administração pública, porque não chegou material, não chegou colete, por causa que tinha um político num cargo técnico. Então a indignação foi crescendo, Cristiano. E mais ainda a indignação com a situação que está a minha cidade. Quantas vezes minha mãe me ligou à noite, em pânico, minha família mora em Itapuã, pela insegurança total que reina lá, e não é só em Itapuã, é na cidade toda. Minha mãe é aposentada agora, mas trabalhou a vida toda em postos de saúde. E a reclamação é a mesma, sem condições de trabalho, sem um apoio para melhorar. Então, uma indignação foi crescendo. Hoje, eu andando pela cidade e tudo, eu vejo que é os mesmos problemas que estão há anos, e vem as pessoas aqui, os políticos, aquela demagogia vazia, Cristiano, que nada fazem. Olha a buraqueira que está a nossa cidade. Aí me indigna, eu vou olhar e vejo que no papel está como grande parte da cidade pavimentada, mas na prática não é. Eu até citei no debate, que foi terça-feira, o caso da Branquinha, que foi pago para realizar a pavimentação, pagaram antes para a empresa, e a empresa simplesmente decretou falência, saiu, o serviço não foi feito, mas conta como pavimentado. Então, é a insatisfação que me trouxe. A satisfação eu conversei muito, tenho uma amizade, além de admirar como nosso vice-presidente, tenho uma amizade muito grande pelo general Mourão. E antes de aceitar essa missão que eu falo, ele me chamou, a gente conversou muito, ele tem um carinho enorme para o Viamão, desde a época que ele foi aqui do Comando Militar do Sul, até na caminhada presidencial que ele passou para o Viamão. E a gente conversou muito, esse mesmo assunto praticamente que eu estou debatendo aqui, expondo ao cidadão viamonense, a gente conversou. E uma frase que ele usou me marcou muito. Para que o mal prevaleça, basta que os homens bons nada façam. Então a política, sim, meu amigo, é um local que a gente deve ir, não pode deixar na mão desses mesmos que nada fizeram. Então isso que me motivou. Pouca gente sabe, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar a todos. Eu tenho aproximadamente 17 anos de serviço na Marinha. Sendo eleito, eu sou automaticamente colocado na reserva da Marinha e nunca mais posso voltar. Então, é uma decisão muito difícil. E como a carreira militar é um sacerdócio, que eu falo, não tem dinheiro que pague, se for botar na ponta do lápis, toda a entrega que se dá, e sim a vocação de querer servir o próximo, a política tem que ser vista com esses olhos também. É uma doação. Você está trabalhando para o bem do cidadão. E não como a gente vê a maioria dos políticos trabalhando para os interesses próprios, de uma politicagem total. Então, por tudo isso que eu expliquei, foi isso que me motivou a vir para a minha cidade, com a certeza que eu tenho a qualificação e tenho o pulso firme, de fato, para mudar. Aproveitando só o tempo, por que eu falo pulso firme eu tenho, capacidade eu tenho e, acima de tudo, condições de fato para empreender essa mudança? Por causa que eu vou entrar, que eu bati muito forte na parte do debate para realmente alertar a população, é contra as coligações. O amigo sabe, o cidadão viamonense sabe que esses políticos estão totalmente alinhados, unidos. Pode ver, a grande maioria dos candidatos estão com umas coligações inchadas. Eles falam isso.
Nós mostramos a união, não, mostrar a união com os políticos, mas o certo é a união com o povo. Eles vão ter que entrar lá dentro e é aquela velha política enraizada na nossa velha capital, que é a política do toma lá da cá, que sabe que vai chegar no poder executivo e vai ter que lotear o governo. Então, por mais boa vontade, vamos dizer que tenha, não vai conseguir realizar tudo que está proposto. Como fugir disso, candidato? Como fugir dessa receita? A gente tem um exemplo bem claro. O presidente Bolsonaro tem um discurso semelhante ao seu na campanha e, nesse momento, ele botou o Centrão embarcar no governo. Como é que se foge dessa coalizão para poder administrar a cidade depois? Vamos lá. Como é que eu vou falar em termos de Viamão? O presidente, em 2018, colocou pessoas técnicas e um quadro técnicos. E realmente foi isso que ele fez nos ministérios. E está dando certo. Que não é uma fórmula que realmente tem que ser seguida, Cristiano. Como eu vou botar... É a mesma coisa, você está com um problema médico e for consultar um mecânico. Pô, tu vai ter que consultar a pessoa técnica. E vice-versa. Com problema no carro, tu vai não vai no médico, vai levar o carro no mecânico. Então, essa é a minha ideia, Cristiano, é de botar pessoas técnicas. O que eu falo para todos? Sentado naquela cadeira, o prefeito é um gestor. Ele tem que ver pessoas e não bandeiras partidárias. O grande problema da política, que eu vejo, é que as pessoas só querem manter a sua clientela eleitoral e cada vez mais acabar com a clientela eleitoral do adversário. Então, por mais que o projeto do adversário seja bom, seja coerente, por exemplo, estou falando em termos do prefeito, do vereador lá de um partido adversário, que tem um projeto bom. Ele não, pela velha politicagem, esse vereador não teria a mínima voz e esse projeto seria abafado. Como de fato sabe o amigo o que acontece, não só aqui em Viamão, mas no Brasil todo. Então, um fato, Xano, que eu vou entrar, eu acredito, e vou, se o amigo permitir, até falar parte do que muita gente tem levantado, de que eu não vou ter a maioria na Câmara, gostaria de entrar também nesse assunto. Vamos lá. Sentado naquela cadeira em janeiro, eu vou ver 21 vereadores. 21 fiscais do povo. Vou trazer eles para governar junto comigo. Porque eles são fiscais, eles têm que estar por dentro de tudo que acontece na prefeitura. É aquela velha história. Quem não deve, não teme. E quem não deve, Cristiano, vê com muitos bons olhos 21 pessoas que estão ajudando e contribuindo para o governo. Vão estar ali junto comigo, analisando contratos, analisando a máquina pública. E eu falo, eu não vou ver bandeira partidária desses 21. Quem me trouxer projetos coerentes, projetos bons para a cidade, terá total meu apoio. Quem me trouxer nomes competentes, técnicos e imparciais para compor o governo, por que eu não vou aproveitar, Cristiano? Falo até mais, aproveitando, se o amigo, que nem não está diretamente ligado pelo político, me propor, tem esse cidadão aqui, olha o currículo dele. Pô, eu acredito, capitão, que você possa aproveitar ele. É um cara bom, tem experiência administrativa numa área específica, pode contribuir muito para o seu governo. Eu sou um administrador e meu objetivo é a excelência. Pô, eu vou olhar com todos os bons olhos e vou dizer, pô, obrigado por me trazer uma pessoa assim. É uma nova forma de fazer política. E eu estou aqui com a ideia de renovação. Então, esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito acredito que tenha respondido. Se não respondi a pergunta do amigo, por favor, repita que eu estou aqui para isso. Candidato, o senhor cita a composição de um governo, caso eleito, com cargos técnicos, né? Buscando um perfil técnico. Insisto na questão, no ponto da aglutinação das outras forças políticas, da administração,
do ciclo político que a gente conhece que existe na cidade. Como trabalhar essa questão? De onde tirar todos os nomes técnicos? E mais, eu comparo com o governo federal novamente. A gente tem um ministro da Saúde que não é profissional da área, é ligado à área militar. Como é que o senhor vê essa questão na sua administração, caso eleito? Cristiano, eu trabalho com excelência. No caso do general Pazuello, ele está realizando um excelente trabalho na frente do Ministério. E se for analisar o currículo do general, ele tem grande experiência na área administrativa, com vários cursos, especializações. Então, no caso do Ministério, o general, que eu já conversei com ele tem a metodologia de trabalho que é trabalhar com Estado-Maior, ele trabalha com especialistas. É a velha história do hospital. Para ser o chefe do hospital, o diretor do hospital, muitas vezes não é um médico, não é enfermeira, é uma pessoa, um administrador vocacionado para aquilo. E hoje, eu digo, o excelente trabalho que está realizando na frente do Ministério, porque é um administrador com grande experiência, uma pessoa com uma inteligência, com um currículo invejável. Conheço pessoalmente e estou falando com propriedade. E vamos lá. O que eu vou fazer agora, falando em termos de Viamão? O que eu vou realizar? Eu vou realizar um banco de talentos aqui em Viamão. Cidadão viamonense, envie seus currículos. Eu vejo a prefeitura como uma grande empresa. Isso que tem que ser visto, Cristiano. A gente não pode diminuir nosso universo de pessoas que trabalham na administração pública, como o amigo falou, sobre aquele universo dos políticos. Nós temos que abrir. Eu falo abrir a caixa, pensar no macro. Tá? Chega dos mesmos aqui. Vamos dar oportunidade para outras pessoas. Eu sempre falo na administração, trabalhar ao gosto do cliente. E o meu cliente é a população. Então, a população viamonense é extensa. Não tenho dúvida, Cristiano, criando um banco de talentos, tendo essa recepção para estar analisando, olhando os currículos, eu vou conseguir pessoas para trabalhar. A gente, às vezes, se prende muito só no universo político, como eu falei, mas a gente tem que abrir nossa visão e pensar em usar toda a cidade, que tem excelentes pessoas aqui, currículos exemplares, e o amigo sabe disso. Não podemos nos prender a essa clientela política, a esse bando político que está enraizado aqui. Se for parar para analisar, o amigo lida com política, estuda política viamonense, olha os últimos governos, as últimas gestões, de anos de gestões atrás, são sempre os mesmos, pulando de secretaria em secretaria, é um ciclo vicioso, Cristiano. Então, a gente tem que colocar pessoas novas ali. Por isso que eu falo tanto da renovação. O capitão, hoje, representa essa renovação por ser uma pessoa jovem, com currículo, e com a ideia de botar pessoas novas também na prefeitura. Eu falo sempre ali, precisamos fazer um choque de gestão no nosso município. Um choque de ordem. E começa o quê? Mudando esse cenário da administração pública, renovando o legislativo, o executivo e toda a máquina pública. Não tenho dúvida que vou achar grandes nomes aqui que às vezes nunca foram da política, que no meu governo vão ter a oportunidade de mandar seu currículo e fazer parte do governo. Eu olho a pessoa, como falei, não olho bandeira partidária. E o grande mal da nossa política é se fixar só nos partidos, fixar nas posturas políticas que esses velhos políticos gostam de falar. Não, Cristiano, isso daí acabou. A gente vai ver a pessoa e trabalhar para a população. Candidato, a gente sabe que o caixa da prefeitura vive um momento difícil. A pandemia agravou essa dificuldade desse caixa da prefeitura. Então, de forma direta, eu lhe pergunto, qual o principal problema de Viamão e como atacá-lo, já que
falando de uma maneira clara, todos eles, pela dimensão da cidade e pela quantidade de problemas, não é possível atacar em 4 anos. Com certeza. Eu já falei o principal problema, que é a parte de gestão. Isso tem que ser atacado de imediato. Tá? Agora vamos falar da gestão, que a gente falou que é um problema. Arrumando a casa, como eu falo, vamos atacar nos problemas específicos. Eu sempre falo, na minha carreira militar, nos cursos que eu ministro, vamos aprender a engatinhar, caminhar para depois correr. E o que eu quero falar com isso? Vamos fazer o básico bem feito. Que no nosso município, o básico não está sendo realizado de maneira satisfatória. E vou citar alguns pilares. Saúde. Tem que ter uma reestruturação total. É um problema no nosso município, senhor, a saúde. Como é que vou atacar isso daí? E só fazendo um parênteses, um amigo falou que 4 anos é pouco. Realmente, 4 anos é pouco. Por causa que a nossa cidade, nada é automático na gestoria. Eu falo que o que estamos vivendo hoje é fruto de uma herança passada de uma má administração. Então, falando ajeitar a casa, a saúde, uma reestruturação total. Vamos fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito, Cristiano? É o cidadão precisar de um atendimento médico e ter num tempo hábil. É precisar de um exame e esse exame ter um tempo hábil. É inadmissível hoje um 0800, um teleagendamento que não funciona. Às vezes espera meses para ter uma consulta com um clínico geral. E às vezes as pessoas, passa a primeira triagem, aí depois, não, o teu problema é para uma outra especialidade, aí é mais tempo. Então, uma questão de fluxo, vamos ajeitar o fluxo da saúde, gestão de fluxo. Começar o básico bem feito. As pessoas precisaram de atendimento, ter atendimento. Equipar os postos de saúde. Nós sabemos do tamanho do nosso município e da dificuldade de deslocamento. Então, deixar as regiões o máximo possível autossuficientes. Então, essa é a parte da saúde, uma reestruturação geral da saúde. A parte das nossas vias públicas, sim, é inadmissível o que está acontecendo, Cristiano. A gente chega nas vilas, nos locais, as pessoas não conseguem, igual eu falei no debate terça-feira, chamar um simples Uber para chegar na casa. É uma buraqueira só. Chove, fica intransitável. As pessoas têm que, às vezes, ir trabalhar com 2 pares de sapatos. Bota o primeiro par de sapato, suja todo, chega no ônibus, troca, bota o outro para ir trabalhar. Tá difícil, Cristiano. Buscar a parte da educação... de onde para resolver esse problema, candidato? O quê? Buscar recursos de onde para resolver esse problema? Vamos lá, Cristiano. O nosso município hoje tem várias fugas de dinheiro. É uma sangria total. O primeiro fato que eu vou realizar é reduzir os CCs. Está inchada, a máquina pública está inchada. Falam que em épocas da farra do CC, chegou a ter mais de 450, 500 CCs no município. É reduzir drasticamente. Colocar CCs são necessários, mas um número muito reduzido e totalmente técnico, voltado para ajudar. Começa por aí, a primeira economia. Depois é analisar todos os contratos. Essa farra da terceirizada que existe no nosso município, que não presta um bom serviço e só as divisas vão embora. Tem diversas situações que são sangrias que uma simples gestão, organizar a casa, já conseguimos organizar. Já conseguimos arrumar esse processo. Então, só para o tempo estar se alongando, é uma visão de um gestor de administração e arrumar esse fluxo de caixa que hoje está negativo e cortar os gastos e atrair investimentos, empresas para cá, parcerias com o governo federal, parcerias públicas-privadas. O nosso município é muito rico, Cristiano, e está no buraco. Temos condições de atrair investimentos, buscar dinheiro. Basta ter uma administração técnica e que queira realmente trabalhar, e não uma administração política.
São muitos os problemas, muitos ataques. Eu gostaria de só falar de maneira genérica. A parte da economia, essa crise que fala como vai ficar a economia pós-pandemia, tem que ser atenção. Parte das vias públicas, a nossa educação, diálogo com o professor, reestruturação, que muitos professores falam, tem que ter uma mudança. Vamos realizar com os professores esse diálogo. Escolas cívicos militares, iremos trazer a escola cívico-militar para Viamão, e mais de uma, que é uma escola barata e é uma excelência de ensino. Como eu falo, é mais uma opção de ensino para o viamonense. Iremos investir em cursos técnicos profissionalizantes para o nosso cidadão e iremos arrumar a casa. Cristiano, nosso cartão de visita para atrair empresas. Como eu vou atrair empresas e investimentos para o meu município se eu não faço credibilidade? É muito falar. Se a gente fosse falar aqui no meu plano de governo, eu botei os objetivos imediatos, as linhas de ações imediatas para ser atacadas. São várias, mas basicamente, de forma genérica falando, é arrumar o básico, o simples, fazer uma boa base, que não está, nossa base está em ruínas, para realmente crescer. Candidato, seus vídeos, seu material de divulgação nas redes sociais cita muito a questão do militarismo, que a gente já abordou aqui, e também cita Deus, a igreja, a religião. Sabendo que o Estado é laico, como se trabalha essa questão dentro de uma administração pública como se concilia outras religiões, né? Outras crenças nesse processo? Cristiano, respeito. O Estado é laico. Cada um tem que respeitar a crença do outro. Eu sou cristão. Mas como prefeito, nem como prefeito, como cidadão, é respeitar cada um. A liberdade do outro termina onde começa a minha. É simples, é convivência. Eu estou falando como cidadão, como Martim. Eu sou cristão e levanto Deus e falo de Deus. Mas eu sou um cidadão que respeita tudo, está aberto a respeitar a crença de cada um. Então, a palavra que eu falo para tudo isso é respeito. É realmente ser um cidadão que saiba respeitar os limites e a crença de cada um, o jeito de ser de cada um. Simples. Candidato, a gente está se encaminhando para o final. Quero lhe fazer duas perguntas em uma. Como o senhor vê a disputa ideológica hoje? A gente viu que o país vive um momento muito polarizado politicamente, e isso acontece aqui em Viamão, não poderia ser diferente. Como se vê essa disputa retórica ideológica, né? E como o senhor discute a questão da corrupção no município, né? Cristiano, eu falando aqui de Viamão, eu sou o único candidato de direita. Sabemos que da onde eu venho, dos ideais que eu cultuo e sigo, o que eu falo muito. Agora, falando realmente, pegando essa linha militar, o capitão Martim, eu falo, meu coturno está lustrado, pronto para chutar a corrupção. E, de fato, eu vou fazer. Eu não compactuo com isso e vou bater muito firme na parte da corrupção. A ideologia, a gente só olhar para o passado e ver o buraco que estava o nosso país e o buraco que estava a nossa Viamão por aquele governo de esquerda. Isso é fato. Só olhar as crises do passado, o governo de esquerda estava envolvido nessa crise. E não é uma questão que eu falo de ideologia, é o bem contra o mal. E eu represento o bem, eu represento o cidadão de bem. E o cidadão de bem, Cristiano acordou, o cidadão de bem que é alguém ficha limpa, com pulso, que realmente possa, de fato, bater firme contra a corrupção, valorizar a família, os valores perdidos. É esse o meu propósito, Cristiano. E isso é compromisso.
Eu falo que eu tenho compromisso de trabalhar e o compromisso de ter um pulso firme. Como tirar isso do discurso, candidato? Como tirar isso do discurso e tornar realidade? Eu já aproveito e lhe questiono o seguinte: a gente sabe que esteve ligado de alguma forma à sua candidatura um ex-vereador que foi cassado, né? Por algumas outras questões. Como é que o senhor trata essa questão, então? Como tirar esse discurso anticorrupção e transformar ele em prática na cidade? Muito simples, Cristiano. Dia 15 de novembro, vote Capitão Martim 28. Eu tenho um discurso e sou coerente com meus fatos. Aqui, hoje, o presidente do meu partido é meu vice-prefeito, José Saikoski. Simples. Eu estou cumprindo com o que eu estou falando. Cheguei nesse município com o propósito de moralizar e renovar. E até agora, Cristiano, minhas ações estão condizentes. Eu sou, de fato, o candidato preparado para bater de frente contra o sistema. Então, como é que o cidadão viamonense que quer a mudança, que quer isso de verdade, como é que, de fato, pode fazer? Dia 15 de novembro, cidadão, use sua maior arma contra a corrupção, o seu voto. Vá à urna e dispare 28. Capitão Martim. Chegamos ao fim, então, dessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Viamão. Agradecemos a participação do Capitão Martim e o tempo é seu, candidato, para as suas considerações finais. Cristiano, muito obrigado pela oportunidade e tendo mais uma oportunidade para o povo viamonense conhecer quem é o Capitão Martim. Acho que ficou bem claro minhas ideias. E, acima de tudo, cidadão, eu peço a sua ajuda para realmente mudar esse sistema da nossa cidade. Realmente para trazer a moralidade de fato e a renovação geral do Executivo e de toda essa máquina pública, como eu falei ao longo aqui da live, que precisamos mudar. E como único candidato de direita, eu faço e peço o seu apoio no dia 15 de novembro, e ir às urnas. E votar Capitão Martim 28 para juntos, de verdade, sem essa mentira que muitos candidatos pregam, trazer uma nova realidade para a nossa cidade. Muito obrigado, Cristiano, muito obrigado pela oportunidade, e estou à disposição do cidadão e do amigo para no futuro qualquer dúvida. E espero, em janeiro, inaugurarmos uma nova época aqui em Viamão. Essa onda de moralização começou em 2018 com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Vamos trazer agora, a partir de janeiro, para o nosso município. Muito obrigado.